Meu bom dia, boa tarde e boa noite, tudo bem? Bom pessoal, para o vídeo de hoje vamos continuar a temática que a gente abordou na aula passada, né? A nova playlist de números primos e a decomposição em fatores primos, né? E hoje vamos entrar no assunto que vai ser fundamental para a gente entrar em soma e subtração de frações com denominadores diferentes. Estou falando do mínimo múltiplo comum, também conhecido como MMC, né? Vamos entender o processo, o que a gente deverá fazer para encontrar o MMC de dois ou mais números naturais, beleza então? Mas e aí, ficou curioso? Então bora lá! Bom pessoal, retomando aqui, agora bora entender o que é esse mínimo múltiplo comum ou MMC, né? Bom, definição. Dados dois ou mais números não nulos, denomina-se MMC desses números o menor múltiplo comum entre eles, que seja diferente de zero. Bom, esse aqui é importante que seja diferente de zero, porque todo número ele tem como princípio um número em comum entre seus múltiplos, que é o zero. O zero é o menor múltiplo em comum entre dois números, né? Mas o intuito do MMC é saber qual é o outro menor que seja diferente de zero, que não seja nulo, né? Então esse é o intuito. Então o que a gente vai analisar? Os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3. Qual o menor valor em comum entre os múltiplos deles, né? Lembrando, o múltiplo é aquele número que é obtido através de uma multiplicação de 2, né? Por exemplo, 20 é múltiplo de 2? Que número que multiplicado por 2 dá 20? 10. 2 vezes 10, 20, né? Então 20 é múltiplo de 2, né? É um dos múltiplos dele, né? Que é obtido através da multiplicação, né? Então vamos atrás desses valores. Só que o MMC, ele quer saber qual o menor valor em comum entre duas tabelas de tabuada, podemos pensar assim, né? Se a gente botasse aqui a tabela da tabuada do 2 e a do 3, qual o menor valor em comum entre eles, né? A gente vai analisar isso através do MMC, beleza? Bom, e as propriedades? Aqui é interessante porque essas propriedades pode até nos ajudar a reduzir tempo nos nossos cálculos quando a gente entrar em atividades ou outras situações, né? Primeira propriedade, ó, entre dois números primos, o MMC é o produto entre eles. E a segunda propriedade diz, né, entre dois números onde o maior deles é divisível pelo menor, o MMC é o maior número. Bom, então essas duas propriedades podem ser interessantes quando a gente entrar em frações ou até mesmo em questões que só envolvam MMC, né? É interessante porque nisso pode lhe reduzir muito o cálculo do que você tem que entrar no processo de MMC, né? Então, fica aí salva, né? Quando você quer saber o MMC entre dois números primos, que a gente viu a definição do que é do números primos, né? Você não tem que fazer a operação de MMC, não. Basta apenas você multiplicar eles e pronto, você obtém o MMC, né? E quando você tiver dois números, aí já não são números primos obrigatoriamente, né? Mas quando você tiver dois números e o maior número é divisível pelo menor, ou o menor é múltiplo do maior, né? O MMC entre eles vai ser o maior resultado. A gente também vai entrar e entender melhor essas duas propriedades em alguns exercícios que vamos resolver agora. Beleza? Então, bora então para uma boa e velha prática para melhor compreensão do que acabamos de ver na teoria. Bora lá! Bom, pessoal, retomando, agora antes de entrarmos no MMC, quero reforçar esse detalhe sobre os múltiplos, né? Que como aqui foi dito, né, são resultados da multiplicação entre dois números. Como foi dito, né, 20 é múltiplo de 2 porque ele é um resultado obtido na multiplicação de 2 vezes 10. E 20 também é múltiplo de 10, porque ele é obtido pela mesma multiplicação, né? Então, múltiplos são resultados que são obtidos na multiplicação entre dois valores, dois números, né? Bom, aí só para a gente poder compreender melhor essa multiplicação, né? Quais são os múltiplos de 3? Simples. É só a gente obter os resultados da multiplicação. Primeiro número, 0. 3 vezes 0, 0. Aí qual seria o próximo número que multiplicamos? Valores inteiros. 1. 3 vezes 1, 3. Aí por 2. 3 vezes 2, 6. Aí o próximo então seria o 3. 3 vezes 3, 9. Então, isso é o múltiplo, são os resultados da multiplicação, né? E se você observar, o múltiplo, ele cresce de acordo com o valor que estamos trabalhando. Ó, de 0 para 3, cresceu 3. De 3 para 6, cresceu 3. E de 6 para 9, cresceu 3. Então, se você também quer saber quais são os próximos múltiplos, você pode continuar multiplicando ou apenas soma com mais 3. Por exemplo, 9 mais 3, 12. E aqui foi multiplicado por 3, né? O próximo número a gente ia multiplicar então por 4. 3 vezes 4, 12. O próximo número vamos multiplicar por 5, né? 3 vezes 5, 15. Mas quanto que é 12 mais 3? 15 também.
Então, você tem essas duas maneiras que você pode obter os múltiplos, né? Multiplicando, ou você sabe que o primeiro número é 0. Então, basta somar 0 e os próximos resultados pelo múltiplo que queremos descobrir. 0 mais 3, aí 3 mais 3, 6 mais 3, 9 mais 3 e assim sucessivamente, né? Como, por exemplo, o 5. O primeiro múltiplo sempre será o 0. 0 mais 5, 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. 20 mais 5, 25, né? E esses são os múltiplos de 5. Por quê? 5 vezes 0, 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25 e assim infinitamente, né? Para os dois aqui, né? Então, só queria reforçar esse detalhe sobre os múltiplos, né? Que são esses resultados, né? E se você quiser conhecer quais são os outros múltiplos, você pode ir multiplicando ou só lembrar, né? O primeiro múltiplo de todo valor é 0. Aí vai somando-se 0 e os outros resultados pelo múltiplo que estamos trabalhando, beleza? Mas, bora ver então aqui agora numa boa e velha prática, aqui os valores que temos, ó. MMC de 12 e 15. Então, qual é o MMC entre 12 e 15, né? Qual o menor múltiplo comum, né? O mínimo múltiplo comum. Bom, essa primeira situação que vamos resolver, vamos utilizar esse conceito aqui, só que depois vamos ver uma outra maneira que podemos resolver MMC, né? Vamos escrever aqui, ó, os múltiplos do número 12. Vamos escrever alguns deles, né? O primeiro, a gente sabe que é 0, né? Por quê? 12 vezes 0, 0. Aí o próximo seria multiplicando por 1. 12 vezes 1, 12, né? Mas aí também temos aquelas outras situações. Podemos ir só somando ele, né? 12 mais 12. 24, que seria multiplicação por 2, né? 24 mais 12. Aí então seria agora aqui 36, que seria multiplicação por 3, né? 36 mais 12. Agora então aqui seria 48. 48 mais 12, 60, né? 60 mais 12. Aí então aqui teríamos agora 72, né? Bom, vou parar por aqui, por hora. Então aqui temos alguns múltiplos de 12, né? Só que a gente quer saber qual o menor múltiplo entre 12 e 15. Então, vamos fazer o quê? Vamos agora escrever os múltiplos de 15. E como vamos saber que descobrimos o MMC? Simples. Ó, temos esses valores aqui. Quando os múltiplos de 15 chegar em um valor em comum entre os que estão aqui em cima, que seja diferente de 0, é o múltiplo, é o MMC entre eles. Então vamos ver aqui, ó. Primeiro valor é 0. Isso aqui não tem discussão, né? Próximo valor, 0 mais 15, 15. Próximo, 15 mais 15, 30. 30 mais 15, 45, né? Aí, peraí, vamos analisando. Até agora, não encontramos nenhum valor lá em cima, então, vamos continuando, né? 45 mais 15, 60. Opa, peraí. Encontramos alguém em comum, não encontramos? Olha aqui. Aqui temos o 60 e aqui temos o 60 ali em cima e aqui embaixo. Temos um múltiplo em comum e esse daí foi o menor valor que encontramos que seja diferente de 0. Então, o MMC entre 12 e 15 é 60. É o menor valor que a gente encontrou em comum entre eles. Pode ter outros valores em comum? Pode. Só que a gente quer o mínimo. MMC, mínimo múltiplo comum. E esse é o menor múltiplo em comum que tem tanto no 12 quanto no 15 entre os seus múltiplos, né? Então isso é MMC, né? Esse é o objetivo do MMC. Mas bora entrar em outros exemplos e ver um outro processo que também podemos utilizar para encontrar o MMC. Bora lá! Bom, pessoal, retomando aqui, agora bora ver um outro processo que a gente pode utilizar para poder encontrar o MMC e também o mesmo processo que vamos utilizar para encontrar o MDC entre dois números ou mais, né? Porque aquele processo que a gente fez de listar os valores, né? Também ele pode ser utilizado, só que tem um detalhe, quando os números são pequenos, até que é interessante, né? Mas tem valores em que o MMC deles vai ser gigantesco. Então imagina você ter que ir listando até chegar muitas vezes na casa das centenas. Vai demorar muito. Então, vamos utilizar esse processo aqui, que vai nos reduzir em tempo também.
Bom, e esse processo vai seguir o mesmo conceito da decomposição em fatores primos que vimos na aula passada do Teorema Fundamental da Aritmética, lembra? Que a gente botava um número aqui e ia procurando valores, que esses números primos, né, para ir dividindo e decompondo até chegar no número 1, que era o sinal que a gente podia parar, né? É o mesmo processo. A diferença é que vai ter situações que a gente pode dividir os dois ao mesmo tempo e situações que vamos poder dividir apenas um e vai continuar o nosso processo normalmente. Mas vamos ver aqui na prática para compreender melhor. Bom, primeira situação, entre o 12 e o 15. Uma situação que podemos pensar logo de cara. O 12 e o 15 tem algum número primo que divide eles ao mesmo tempo? Se tiver, efetua. Caso não, faça o processo individual. Se analisarmos aqui, esse é par, só que esse é ímpar. O 2 está descartado. Mas bora ver o 3. A soma desse algarismo aqui dá 3. 3 é múltiplo de 3. E a soma desse algarismo aqui dá 6. 6 também é múltiplo de 3. Então, 12 e o 15 são divisíveis pelo número primo 3. Então, efetuo minha divisão normalmente. 12 dividido por 3 dá 4. 15 dividido por 3 dá 5. Beleza? Pronto. Agora vamos ver aqui. 4 e 5 já está descartado. Eles não vão ter um divisor em comum. Porque 5 é primo, então ele só pode ser divisível por 5. E o 4 não é divisível por 5, né? Então, quando você chegar na situação ó, que eu não posso dividir os dois ao mesmo tempo como no 12 e no 15, efetua a divisão normalmente, individualmente. Vamos então começar pelo 4. Ó. Eu posso dividir ele pelo número primo 2. 4 dividido por 2 dá 2. O número que eu não efetuei divisão não foi modificado, só repete ele normalmente. Seria uma modificação, né? Bom, vou continuar novamente com 2. 2 dividido por 2, 1. O número que eu não efetuei nenhuma operação, só repete ele novamente, né? Bom, cheguei no meu 1, então é o sinal que aqui acabou para esses números aqui, né? Só que ainda tem aqui o número 5 que está esperando ser dividido por um fator primo, né? Bom, 5 é primo, então ele só pode ser divisível por ele mesmo, né? Que é o próprio 5, que dá 1. Beleza? Bom, então eu acabei de fazer a minha decomposição, né, em fatores primos. E aí o que você vai fazer quando chegarmos nesse momento aqui? Simples. Agora vamos multiplicar todos os números que a gente encontrou na nossa decomposição. Então vamos fazer uma multiplicação entre eles. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 5, 60. Então, o MMC entre 12 e 15 é 60. E a gente já tinha comprovado, né, demonstrado quando a gente viu lá no nosso tópico passado, né, onde botamos todos os múltiplos de 12 e 15 até chegar no menor, que foi justamente o 60. Beleza? Então, esse processo aqui, particular, ele reduz muito tempo. Porque imagina você ter que escrever todos os múltiplos de 12, todos os múltiplos de 15, como a gente fez, né? Bom, aqui estava fácil porque já estava... a gente seguiu aqueles processos, né? Só que quando fosse outros números maiores, seria mais complicado. A gente vai ver, por exemplo, naquele exemplo lá que não ia ter condições, não ia ser interessante fazer esse processo de escrever os múltiplos, né? Então, no processo de MMC, nessa situação aqui, né, basta você ir decompondo os números, né? Pode ser ao mesmo tempo ou individualmente, não tem problema. Quando tiver um divisor em comum, efetua essa divisão em comum, né? Mas quando não tiver, vai fazendo cada um individualmente no seu momento, beleza? E no final, basta multiplicar todo mundo que você irá encontrar o valor que justamente é o mínimo múltiplo comum, né? Bom, pessoal, então, agora bora ver qual o MMC entre 7 e 3. Só que a gente vai utilizar também, depois, a propriedade que a gente tinha visto anteriormente na parte de definições. Mas bora lá. Entre 7 e 3, tem algum divisor em comum para eu poder fazer o mesmo processo que foi feito aqui antes, né? Não. Por quê? 7 é primo, então ele só pode ser divisível por 7. 3 também é primo, então ele só pode ser divisível por 3. Então não tem nenhum divisor comum, então faço o processo individualmente. 7 dividido por 7, 1. Opa, aqui chegou no 1, então já parou. Abaixo aquele que eu não efetuei nenhuma operação, o 3, né? Então, como o 3 também é primo, só posso dividir ele apenas por 3. Dá 1 também, efetuei, cheguei no 1, acabou minha operação, né? Beleza? Bom, aí como é que a gente faz o processo, né? Depois que acabou, você chegou no 1, basta apenas multiplicar os fatores, né, que a gente encontrou, os números primos que utilizamos na multiplicação, né? Então multiplicamos ele aqui, ó, 7 vezes 3, 21.
beleza? Mas, peraí, relativamente temos um tempinho gasto para fazer toda essa operação, né? Mas lembra a propriedade que a gente viu lá, a primeira propriedade, que diz que o MMC entre dois números primos é o produto entre eles? Bom, está aqui demonstrado porque diz aquela propriedade, né? Porque quando for dois números primos, o MMC vai ser justamente a multiplicação entre eles. Por quê? Os dois números primos só podem ser divisíveis ambos por eles mesmos, não são em comum. Números primos não são múltiplos ou divisores em comum entre números primos. Então, por isso que aquela propriedade dizia, se você tiver dois números primos, multiplica eles. Não precisa efetuar o processo de MMC, porque justamente o resultado vai ser a multiplicação entre eles. Se fôssemos analisar então, só para confirmar, ó, entre o 2 e o 5. Se você já olhasse, 2, 5, 2 vezes 5, 10. Então, eu já tenho certeza que o MMC entre 2 e 5 vai ser o valor 10, né? Mas, vamos confirmar. 2 e 5 não são divisor, não tem nenhum divisor em comum primo. Então, efetuo o processo individualmente. 2 dividido por 2, 1. 5 não foi utilizado, abaixo ele. Repito, né? Bom, 5 só pode ser divisível por 5. Que aqui dá... aqui dá 1. Beleza? Pronto. Já cheguei, as duas colunas chegaram ao número 1, acabou o meu processo. Então, basta eu multiplicar os dois fatores, os dois números primos que eu utilizei para dividir. 2 multiplicado por 5, 10. Então, compreendeu a situação, né? Quando for dois números primos, basta você multiplicar eles que você irá encontrar o MMC, né? O menor múltiplo comum, né? Por exemplo, entre 2 e 5. Se eu fosse escrever os números, os múltiplos de 2, né? Seria 0, 2, 4, 6, 8 e 10. E quais seriam os múltiplos de 5? Que a gente viu, né? 0, 5, 10. Então, dos números que eu citei, né, o 10 foi justamente o menor, o próximo que eu encontrei depois do 0, né? É o menor múltiplo em comum entre eles. Beleza, então? Vamos utilizar agora esse aqui para comprovar a segunda propriedade, que dizia o quê? Quando você tiver dois números para poder encontrar o MMC, né, e o maior número é divisível pelo menor, o MMC será justamente o maior deles. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho 10 e 5. O 10 é o maior número, né? Só que justamente o 10 é divisível por 5. Então, pela propriedade, dizia que o 10 será o MMC entre esses dois valores. Mas vamos comprovar aqui. Bom, logo de cara aqui, então eu já coloco, ó. O MMC, né, é igual a 10. É o que a propriedade dizia. Mas vamos confirmar através desse processo se realmente é o 10 ou se aquilo dali era só besteira. Ó, 10 e 5. Primeira situação, eles têm um divisor em comum? Se tiver, efetua essa divisão. Caso não, faça individualmente cada um, né? Tem, justamente o 10 e o 5. O 5 é primo, só pode ser divisível por ele mesmo. Só que o 10 também é divisível por 5. Então, efetua a divisão aqui, ó. 10 dividido por 5, 2. 5 dividido por 5, 1. Opa, cheguei no 1, então essa fileira aqui já acabou. Não irá mais participar do processo porque ela chegou no seu limite. Então só sobra o 2. Só que o 2 é primo, então só pode ser divisível por ele mesmo. Então efetua a divisão por 2. 2 dividido por 2, 1. Cheguei no número 1, acabou também o meu processo, né? E aí, quando acaba o meu processo, o que eu tenho que fazer? Multiplico todos os números primos que eu utilizei durante o meu processo de fatoração, de decomposição, né? Então, 5 multiplicado por 2 dá justamente o 10. Então, era isso que a propriedade queria nos dizer, né? Quando você tiver dois valores e o maior número for justamente divisível pelo menor, o MMC entre esses dois números será justamente o maior, né? Então, se você for também fazer o processo de MMC, e você for observar, duas situações hipotéticas. 30, eu quero saber qual é o MMC entre 30 e 10. Mas espera aí, 30 é o maior valor, só que o 10 é o menor, né? E justamente ele divide o 30, né? 30 é divisível por 10. Então, o MMC entre 30 e 10 é justamente o 30, né? Então, era isso que ele queria nos passar, né? Ó, por aqui, nessa situação aqui já não dava certo. 12 e 15 não são divisíveis, né? O 15 não é divisível por 12. Então, por isso que o MMC não seria 15, né? Justamente é 60. E nessa outra situação aqui, como são números primos, será sempre o produto deles, né? Então, fica essa ressalva. Quando você vê que um é divisível pelo outro, o MMC será o maior número. Beleza, então?
Bom, e bora para o nosso último exemplo aqui, que ele irá nos ajudar a explicar aqui. Aquele processo que a gente viu de distribuir os múltiplos é válido, porém, esse aqui é mais interessante porque às vezes você não irá conseguir chegar nele, né? Fica até como desafio, ó. Vamos descobrir o MMC entre 50 e 32. Enquanto eu estiver fazendo aqui o processo, vai escrevendo os múltiplos de 50 e de 32 até você chegar no em comum entre eles, beleza? Bom, fica aí como desafio caso você queira, né? Para você ver como aquele processo também é interessante, porém ele demora um pouquinho. Porque olha só, 50 e 32 tem um divisor em comum, o número 2. Então, já vou efetuar logo essa divisão, ó. 50 dividido por 2 é 25. 32 dividido por 50 é 16. Bom, aqui já não tenho mais nenhum divisor em comum. Vou então efetuar por 5. 25 é divisível por 5, número primo, né? Então, 25 dividido por 5 dá o próprio 5. 16 não foi utilizado, abaixo ele. Beleza? Bom, aí novamente efetuando aqui, 5 e 16. Número primo, então, efetuo essa minha divisão aqui, ó, pelo 5. Abaixo 1, né, que 5 dividido por 5 é 1. Repito novamente o 16. Beleza? Bom, aqui chegou no número 1, então ele já não vai mais ser utilizado essa coluna. Basta apenas esse, né? 16 é número par, então é divisível pelo número primo 2, que vai dar 8. 8 é par, posso dividir por 2 novamente, que vai dar 4. 4 é par, posso dividir por 2, que dá 2, né? E o 2 só tem um divisor comum, que é o próprio 2. Acabou até a linha aqui, olha só, continuar aqui, que vai dar o número 1. Beleza? Pronto, então, acabou. Minhas duas colunas chegaram no número 1, então por aqui acaba o meu processo, né? E aí dizia o quê? Basta eu apenas multiplicar todos os meus termos, e assim eu vou descobrir qual o MMC entre esses valores, né? Bom, quando tem uma multiplicação grande assim, eu particularmente gosto de fazer um processo. Na multiplicação tem várias propriedades e uma delas é a associativa. Eu posso associar termos e multiplicar entre eles, não tem nenhum problema. Então olha só, vamos multiplicar aqui. 2 vezes 5 dá 10, 5 vezes 2 dá 10, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Você não tem nenhum problema. Aqui, ó, como todos esses termos estão multiplicando, você pode associar a multiplicação entre eles, que não tem nenhum problema, beleza? Por que eu fiz esse processo? Porque agora fica mais fácil de eu visualizar minha resposta final. Por quê? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 8, 800. Então, o MMC, o múltiplo, o menor múltiplo comum entre 50 e 32, que é diferente de zero, é o 800. Então, se a gente fosse escrever, ó, tem aqui, ó, o múltiplo de 50 e os múltiplos de 32. A gente ia fazer o quê? Primeiro aí colocar 0, aí depois 50 e ia escrevendo até chegar no 800. E o 32 o mesmo conceito. Ia pegar 0, aí 32 e você ia escrevendo e depois você ia perceber que diferente de 0, o único múltiplo, o menor múltiplo em comum, né, é o 800. Olha quantos termos a gente não ia escrever até chegar nesse valor. Por isso que tem esse processo, é válido, não tem problema, porém, esse aqui ele reduz muito tempo, porque imagina você ter que escrever isso e você vai chegar no momento que perceber que o menor múltiplo é o 800. Quantos termos você não escreveu até lá, né? Então, mas também é válido, não ficar salvo, né? Para valores pequenininhos, é bem rápido e tranquilo também esse processo, né? Mas, então fica aí a ressalva, o porquê é bom de fazer esse processo aqui, né? O que a gente sempre utiliza para fazer o MMC. Beleza? Então, pessoal, bom, e por aqui a gente finaliza todo o nosso processo de cálculo com algumas propriedades que vimos no MMC, né? E os processos que a gente pode realizar para poder efetuar e encontrar o menor múltiplo comum, né? O mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números, o MMC, beleza? Bom, pessoal, e por aqui a gente finaliza o nosso vídeo de hoje, né? Nessa nova playlist que estamos montando rapidamente para depois adentrar novamente em frações, beleza? Então, e por favor, peço para você deixar seu comentário aí para você poder avaliar como foi nossa aula. Entendeu bem MMC? Teve alguma dúvida? Tem alguma situação que deva melhorar? Deixa aí para a gente poder analisar e perceber pontos que a gente deve melhorar para as próximas aulas não se repetir os mesmos erros, beleza?
Também peço para você se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade que está chegando aqui no canal, né? Já estamos finalizando essa playlist para já voltar de novo em frações e também finalizar a playlist de frações para depois adentrarmos em novos assuntos da matemática. Beleza, então? E também, por favor, deixa aquele seu like aí maroto para também engajar e ajudar ainda mais a gente no nosso trabalho. Complicado, né? Bom, e por aqui a gente finaliza o nosso vídeo, antes que passe uma outra moto aleatória e atrapalhe tudo aqui. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.